3 médiums foram chamados em um episódio de programa de TV para investigar uma casa, uma fábrica mal assombrada. Eles sentiram a presença do espírito, inclusive conversaram com o fantasma, né? Fizeram ali um transe e conversaram com ele. Só que no final do programa foi revelado que toda aquela história era falsa e aquela casa não era mal assombrada. Inclusive, a história tinha sido criada por um dos participantes do programa. Qual você acha que foi a reação deles quando foram desmascarados? Vamos descobrir. Atenção pessoal, esse vídeo é patrocinado por World of Warships. World of Warships é um jogo de guerra naval gratuito para PC. Nesse jogo você pode controlar grandes barcos que inclusive já existiram durante as guerras mundiais. São mais de 300 barcos extremamente detalhados e bem realistas. E para você ter noção do esforço dos desenvolvedores do game para trazer mais realismo ainda para os navios, leva-se em média 6 meses para se criar um navio do zero dentro do jogo. É necessário efetuar uma grande pesquisa primeiro, antes de criar os navios, e coleta de informações para ter referência de modelos reais de navios. Além disso tudo, outros fatores simulam ainda mais realismo durante as batalhas no game, como por exemplo, os efeitos climáticos. Também é possível personalizar os seus navios de guerra e fazer melhorias ou upgrades nos navios. Além disso tudo, para você jogar, existem diversas classes de barcos, como por exemplo, contra-torpedeiros, os mais rápidos e ágeis navios do jogo. Encouraçados, que são os barcos mais resistentes e aguentam vários ataques dos inimigos. Porta-aviões, onde você controla aviões para soltar bombas e lançar torpedos nos inimigos. E não para por aí, em breve o game também estará trazendo para vocês submarinos. Portanto, se você procura um jogo realista de guerra, com adrenalina, explosões e muita estratégia, esse é o jogo certo. Eu já vou deixar para vocês aqui o link na descrição aqui desse vídeo para você fazer o download gratuito de World of Warships para o seu PC. E além disso tudo, eu também vou disponibilizar para vocês um código promocional. O código também está aqui na descrição, é Ready for Battle 2020. Vocês já podem pegar o código e colocar lá para ganhar os prêmios. E esses prêmios são 700 dobrões, 7 dias de conta premium, 1 milhão de créditos, o barco USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o barco premium japonês Ishizuki. É isso aí então pessoal, já faz o download agora e já aproveita e joga o game World of Warships. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior, mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje, em mais um episódio da série Desmascarando Charlatões, nós vamos falar sobre um caso muito cabuloso, dá muita vergonha alheia, onde basicamente 3 médiums foram testados num episódio de programa de TV para ver se eles conseguiriam mesmo investigar uma casa mal assombrada. As habilidades psíquicas deles foram colocadas à prova e o resultado foi, como é que eu posso dizer, bem vergonhoso. Lembrando que se você quiser ver mais episódios como esse, investigando os charlatões e mostrando ali os pontos técnicos associados à enganação, já se inscreve aqui nesse canal, clica em gostei e compartilha com os seus amigos que ajuda bastante esse vídeo, beleza? De forma bem resumida, um apresentador de um programa de TV lá no Reino Unido teve uma brilhante ideia. Ele contratou um parapsicólogo, que para quem não sabe, seria um psicólogo que estuda as características associadas a tudo que é extrasensorial, né? Pontos que estariam acima da percepção sensorial comum, que seria a nossa visão, nossa audição, olfato, paladar. Então, nosso parasensorial, nossa percepção extraordinária, ok? Esse parapsicólogo, que já era conhecido por desmascarar e investigar os famosos caça-fantasmas, detetives espirituais, sim, ele acabou com a carreira do Yusuke Urameshi. Ah, seus filhos da mãe! Esse parapsicólogo, então, foi contratado para esse episódio, né, desse programa de TV, para escrever uma história totalmente fantasiosa. Nessa história, ele colocou ali um suposto funcionário de uma antiga fábrica de chocolate lá na Inglaterra, e esse cara, que era um supervisor dessa fábrica, chamado de George Bull, acabou sofrendo um terrível acidente nessa fábrica, e ele ficou ali aleijado, né? Os cavalos pisotearam ele, e ele acabou morrendo, inclusive, na própria fábrica. E é por isso que, em teoria, essa fábrica seria assombrada. Toda essa história falsa foi criada, a pedido desse programa, por esse parapsicólogo, e esse parapsicólogo fechou, né, ali os possíveis locais ali onde poderia ter uma dissimulação. Enfim, ele criou uma história própria para pegar alguém que estivesse tentando dissimular. Um outro ponto interessante é que essa história foi postada num site falso também, né,
lá no Reino Unido, e esse site automaticamente falava sobre um local que seria uma suposta fábrica de chocolate que já estava fechada há muito tempo. E acontece que tudo isso que eu falei foi postado uma semana antes de um episódio onde esse apresentador, né, esse cara que contratou esse parapsicólogo, basicamente chamou ali, né, contratou 3 médiums para testar as habilidades deles. Então ele contratou esses caras, ok? Combinou com eles, né, olha, vai rolar a gravação, vai ser num lugar tal, ok? Aqui em Londres mesmo, e vai ser no dia tal, daqui uma semana a gente se encontra lá. Bom, deu esse prazo de uma semana, essa história falsa já estava postada num site, como se fosse um site verdadeiro ali, né, sobre prédios abandonados, locais na Inglaterra, e eis que chega o dia de gravar aquele episódio especial, e ele chama esses 3 médiums para ir nessa fábrica de chocolate. Lembrando, essa fábrica não era assombrada nem nada do gênero, isso tudo tinha sido criado por um parapsicólogo e pelo apresentador desse programa de TV. Eis então que ele vai com cada um dos 3 médiums de forma separada ali, né? E esses médiums clamando que conseguiriam, se fosse um local assombrado, conversar com os espíritos. E eles começam a andar para lá e para cá, né? E o cara gravando tudo, filmando e perguntando o que você tá sentindo. E os 3 médiums falam a mesma coisa. Está me vindo um nome aqui na cabeça? Um tal de George Bull. She's given me the name of George. And I got the name George. George. It was George, yeah. The only trouble is that George is part of a made-up story that I planted on the Chocolate Factory website a week ago. E lembrem-se, George Bull também era um nome totalmente inventado pela galera, né, pela equipe do programa de TV. Ou seja, será que esses caras leram esse site? Não, nada a ver, irmão. E o primeiro ponto que essa história revela pra gente é sobre fazer um teste quando você está em dúvida sobre a contratação de um profissional. Pensa bem, se você vai contratar um profissional para prestar um serviço para você não tem muita certeza, você acha, né, corre o risco, tem medo de que possa estar sendo enganado, independente de qual seja o serviço, seja um serviço, por exemplo, de coaching, motivação, ou até mesmo um serviço mais técnico. O cara promete para você que ele vai colocar o seu booking, a sua imagem para você começar a fazer comerciais, vídeos comerciais, filmes como ator. A primeira coisa que você deve fazer é tentar criar uma espécie de teste onde você possa avaliar a situação, né, avaliar a perícia desse profissional por meio do resultado que ele irá te dar. E aí entra o ponto principal. É interessante que você tenha muito controle ali da situação e que você inclusive já saiba o resultado, apenas para você poder confirmar ali se o profissional que você está contratando é capaz de chegar no resultado que você deseja. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Eu sou certificado como perito em microexpressões faciais, ou seja, eu clamo que sou capaz de detectar uma microexpressão facial no rosto de uma pessoa enquanto eu estou conversando com ela e entender que emoção ela sentiu naquele momento. Então, se eu clamo isso, quer dizer que eu tenho que ser capaz de executar isso na maioria dos contextos possíveis e imagináveis. E quando eu vou na casa de um youtuber ou até mesmo nos cursos e faço o jogo das emoções, é basicamente isso. Eu estou dando para a pessoa a chance dela testar se de fato eu consigo entender o que ela está sentindo. Jogo das emoções, só para você que não está familiarizado, eu pego e falo para a pessoa pensar, né, numa memória altamente emotiva associada à palavra que eu vou falar para ela. Aí eu digo que se eu acertar qual emoção ela sente sobre essa palavra, né, qual emoção ela está sentindo na memória que ela teve ali associada a essa palavra, ela tem que me contar a história. Isso, inclusive, eu já fiz com vários youtubers. Basicamente, eu falo a palavra, bola. Aí a pessoa vai lembrar de uma história tal. Nossa, um dia meu irmão pegou minha bola, eu fiquei pistola, tal. A pessoa só lembra, ela não fala nada. E aí a pessoa fala, bola, tá. Aí eu pego e falo, raiva. Nossa, você acertou. Quando eu acerto, a pessoa tem que me contar. Não tem mágica, não tem nada. Eu clamo um tipo de técnica por meio de uma base científica e eu consigo reproduzir ela. Você está em dúvida quanto uma pessoa que você quer contratar para um tipo de serviço, experimente fazer um teste desse. Faz uma coisa pequena que você já sabe o resultado, uma meta específica, use ali o que a própria pessoa está falando. Ah, ela diz que é capaz de fazer tal coisa, então vamos ver. Vou pegar isso aqui que eu já sei o resultado e vou jogar para ela para ver o que ela vai falar nesse caso. Se ela não conseguir o resultado que ela clama que é capaz de chegar, fique meio suspeito, fique meio esperto com essa pessoa. Seguindo para a história, então, esses médiums vão lá e falam basicamente toda a história que o cara tinha criado, tudo que ele colocou naquele site falso, eles vão falando, só que claro, que fazendo todo um charme, né? Eu tô vendo aqui que o George Bull trabalhava nessa fábrica, ele morreu aqui em serviço, ele foi pisoteado, eu tô vendo os cavalos andando pra lá e pra cá. E aí então eles chegam inclusive a mostrar na fábrica uma foto ali, um quadro que estaria naquela fábrica há gerações, né? E aí naquele quadro tem a foto de um senhor corpulento. E aí os caras falam assim, esse é o cara que eu vi, esse é o George Bull. E aí embaixo do quadro está escrito George Bull. Só que essa foto foi escolhida aleatoriamente pelo Google. Eles pegaram qualquer foto ali, o pessoal da equipe da produção do programa colocou a foto de um senhor ali, num rapaz corpulento, de um senhor, e escreveu George Bull. Inclusive Bull
teve um propósito. O bull é de bullshit. E aí vem uma das partes mais engraçadas. Ele revela para as pessoas que toda aquela história é falsa. Você consegue imaginar a reação dessa galera, né? Os caras surtaram esses médios. As reações são as melhores e inimagináveis. E antes da gente falar das reações, tem aqui um segundo critério muito interessante que ocorre com os charlatões. Quando você estiver julgando uma pessoa que você está meio em dúvida sobre o trabalho dela, né? Como eu já falei, você quer tirar limpo, lembre-se de manter algum tipo de prova, algo substancial, sólido, que você possa utilizar para justificar o seu posicionamento em relação ao resultado da pessoa. Não deixa aí para o subjetivo. Vamos supor, você pode não acreditar em uma pessoa que é médium, em mediunidade, tudo bem, é seu direito, é meu direito, qualquer um pode acreditar no que quiser. Eu poderia, por exemplo, nesse caso, vamos supor que eu não criei a história nenhuma, eu só vou lá com esse médium gravar e fico filmando ele ali, e ele fala, tô vendo um tal de George Bull aqui, eu poderia, né, sem saber nada da história falsa, sem ter conhecimento nenhum, falar para ele, mas como você sabe isso? Você consegue me provar? Eu não tô vendo o George Bull. Eu poderia, mas isso ainda seria muito discutível, certo? Isso daí iria mais para um lado bem relativo. O cara poderia dizer, não, você não vê porque você não tem mediunidade, não sei o quê. Agora, nesse caso específico, a gente tem provas materiais de que tudo foi uma armação. Tem a gravação da história sendo criada, tem os registros da história no banco de dados, no computador dos membros da equipe da produção do programa, tem as gravações de todo o processo, eles pegando a foto falsa, colocando na moldura, escolhendo o nome George Bull, tem toda a conversa gravada, ou seja, tem provas substanciais para justificar quando eles falam assim, você tá mentindo, essa história não existe, George Bull não existe, bullshit nenhuma. Então a ideia é, quer avaliar alguém, inclusive se for uma pessoa que quer prestar um serviço, pega o que ela tá falando e tenta usar o máximo de provas possíveis. Um cara te mandou um e-mail dizendo que ele é capaz de triplicar, dobrar seu resultado de marketing, etc e tal, maravilha. Pega os resultados que você já tem, coloca ali, eles aprovam antes dessa pessoa vir falar com você e começar a trabalhar para você. Solicita então o serviço dela, observa, ela vai terminar o prazo dela de serviço, vai falar, nossa, foi maravilhoso, olha o que eu fiz, eu melhorei isso, aquilo. E aí você vai para os números, para as provas físicas sólidas e mostra, olha amigo, na verdade não mudou nada, ok? A gente tá aqui, alterou os dias de divulgação de anúncio, mas basicamente a retenção que a gente tem é a mesma, não mudou nada em questão de número. Enfim, galera, esse é um exemplo bem básico, isso pode se adequar em qualquer situação. A ideia é, tenha uma forma de você se resguardar e conseguir provar o que você está falando. Tenha provas substanciais do seu posicionamento, se o resultado de uma pessoa que você contratou para prestar um serviço para você for insatisfatório, ok? As reações, então, desses caras quando são desmascarados ali na TV são as melhores possíveis. A gente tem aqui, por exemplo, esse cara que parece o J.K. Simmons, que fica com muita raiva. Inclusive, ele questiona, né? Ele fala pro cara assim, isso é uma história falsa? Você tem certeza mesmo? Kevin, can I tell you something? Yeah. This history that we got here is all made up. That's made up, you sure? Yeah. You positive? Yeah, I got someone to write that. Check it. É óbvio que ele tem certeza, meu amigo. Foi ele que criou a história, for the Christ's sake. O cara fica tão pistola que ele sai andando. Tem aqui o nosso outro camarada que dá risada, adota uma postura de superioridade e finge que nada aconteceu, mantém apenas ali o bom tom, o humor. Philip, can I tell you something? Go on. This history here is entirely made up. And that picture is just a random picture we found and we stuck a little name tag on it that's made up. George Bull is an entirely made up name. Okay. Inclusive o humor é uma estratégia que eu já falei, né? Naquele caso do Bruce Silva, se você não viu esse charlatão ainda, assiste aqui, tem um card desse vídeo específico. E por último tem a mulher, né? A médium que essa realmente deu dó, cara. Ela adota uma postura de vergonha, ela abaixa a cabeça, ela começa a falar mais baixo e inclusive ela admite que trapaceou, né? O cara fala, você trapaceou então? Ela You basically retold the whole story that we wrote. My guy told me before I came here that I was going to be tested, and I said, fine, then we'll test one another. So does that mean that you cheated? I did. For most of it. Gente, então nosso último ponto para fechar com chave de ouro. Citando mais uma vez a psiquiatra Mariah Konikova no livro The Confidence Game, Why We Fall, ela explica basicamente que quando a gente sobrepõe a razão com a emoção, em contextos específicos isso pode ser nem um pouco benéfico e totalmente prejudicial, porque você pode acabar criando um viés e isso sim pode dificultar a sua visão objetiva das coisas. Lembre-se sempre, situações que envolvem dinheiro, fama, poder, imagem, status, todos esses cenários possíveis são passíveis de atrair pessoas que não hesitarão, não pensarão duas vezes antes de tentar te enganar em prol de ganhos pessoais para elas. Então vai tratar de alguém num contexto desse, você sabe que está envolvendo dinheiro ou está envolvendo um certo prestígio, status, alguma posição de poder, tal, seja objetivo. Tenha provas sólidas, converse de forma objetiva, não crie expectativa nem positiva nem negativa, apenas observe o trabalho da pessoa e tenha uma métrica, né, uma prova ali, provas sólidas para poder evidenciar se o trabalho daquela pessoa é ou não eficiente. E se não for, já sabe, dá risada, porque nesse canal a gente janta charlatões.
Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, já se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Clica em gostei, que ajuda bastante a linguagem corporal ser divulgada de forma científica e correta. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!